quais são os principais conhecimentos que você enxerga que o profissional de vendas ele precisa desenvolver para ele poder se destacar nesse cenário cada vez mais digital, cada vez mais orientados a dados? Como é que o vendedor do futuro ele vai agir, ele vai conquistar clientes, cara, como é que essa pessoa ela vai ser? Na sua visão? Legal, cara. Primeiro eu começo referenciando um estudo do Rain Group, que é um dos institutos de pesquisa que eu gosto bastante, assim, que pesquisam bastante sobre vendas, e eles analisaram os melhores vendedores dos Estados Unidos, principalmente do ecossistema de software, e foi unânime dentro desses vendedores que o skill principal deles naquele momento é fazer com que ferramentas fossem colaboradores deles. Então, quando eles começaram a entender que a tecnologia não competia, não era um chefe deles, e sim um colaborador deles, ou seja, eles começaram a entender a tecnologia e como é que eles podiam brifar a tecnologia para entregar melhor para eles, esse skill ele foi muito importante. Então, eu acho que essa habilidade, e eu acredito que isso é um hard skill, essa habilidade técnica de saber o que pedir para a ferramenta, como pedir, em que momento pedir, vamos dizer assim, quando eu falo ferramentas, diferentes tecnologias e composto de tecnologia que existe, eu acho que essa é uma habilidade fundamental. Acho que ao longo dos últimos anos a habilidade foi se transformando do vendedor de uma habilidade super de comunicação, né, que eu acho que ainda é muito, muito necessário. Acho que quem fala o contrário não vende, não está no chão de vendas, mas essa habilidade também de organização, coachability, como fala o Mark Roberts, bastante essa capacidade de ser drivado. Então, eu acho que isso tudo é um composto que ainda é muito necessário, mas eu vejo que com a tecnologia, o que vai acontecer é que os vendedores vão ficar cada vez mais naquela camada onde a conexão é fundamental, onde entender ser humano é fundamental. Então, para mim, o vendedor do futuro é um grande entendedor de ser humano. Então, assim, porque quando eu falo entender ser humano, não é entender como conectar, entender como dar segurança, é entender tom de voz, ritmo de fala, persuasão, neurociência. Eu acho que esses são campos de estudo que a tecnologia ela faz com que esses campos fiquem cada vez mais importantes, e não que eles percam importância, porque ela resolve o resto. Aquele apertar parafuso, responder rápido uma questão técnica, por exemplo, teu produto integra com fulano, hoje a inteligência artificial responde com melhor capacidade que a gente, muito mais rápido. Então, assim, por que isso é importante? Agora, responder a partir disso, te dá a segurança que isso é fácil, que isso é rápido, que outros já fizeram, trazer prova social, gerar, aí é um ser humano. Então, acho que essa capacidade que o ser humano tem, de gerar credibilidade, confiança, de andar no funil através de aspectos não tão quantitativos, aspectos mais qualitativos, eu acho que vai ser cada vez mais importante. Então, eu vejo que a tecnologia ela resolve aspectos extremamente quantitativos e controláveis. E o ser humano, ele cada vez mais ele é importante dentro de um universo onde só aspectos controláveis não chegam a nível de confiança, um nível necessário para que uma venda complexa, principalmente, uma venda de médio e alto ticket aconteça. Mas assim, eu achei interessante que você traz a ferramenta, a tecnologia, como um colaborador do profissional de vendas, né? Sem dúvida. Só que hoje se vende muito, né? Se vende muito na internet o lance de você usar essas tecnologias para você diminuir as dificuldades que o profissional de vendas enfrenta no seu dia a dia. Vou dar um exemplo para você, né? Aprenda a prospectar usando o chat GPT. Aí você vai criar um script, você vai fazer o envio desse script via e-mail, você vai conectar via e-mail e meio que tipo assim, olha, use isso aqui para você não precisar pegar o telefone e ligar pro cara e levar, de repente, um não. Tipo, agora eu não posso falar com você, agora não dá, agora eu não quero, que é a rejeição, o medo que a gente tem de ser rejeitado. Então, eu vou para aquele lado muito mais pensando e não estar dentro de um processo de prospecção, estar numa dificuldade que todo mundo enfrenta e eu não gosto de enfrentar, do que necessariamente eu enxergar a ferramenta como colaborador. Tipo assim, cara, posso criar um script, posso fazer um disparo, mas eu tenho que usar esse disparo para entender o que está acontecendo e qual é o melhor momento de eu fazer uma cold call, por exemplo. Mas aí eu quero que a minha pergunta, né? Cara, como é que o vendedor que está nos escutando, ele consegue enxergar se ele está mais para aquele time que quer usar a tecnologia para ele não fazer o trabalho, versus aquele que quer usar a tecnologia para ele fazer o trabalho de forma melhor? Eu gosto de falar, Lê, que eu divido as vendas em 3 tipos, tá? No touch, mid touch and high touch. O que significa isso? Cara, no touch, sem contato humano.
Quando é que você consegue fazer esse tipo de venda em geral? Quando o teu ticket é baixo e você tem poucas objeções, ou nenhuma objeção. Ou seja, você não tem contorno de objeção. Fazer contorno de objeção via contato assíncrono, que a gente fala, que aqui é síncrono, eu estou vendo tua resposta. Mas quem está vendo a gente é assíncrono. Por quê? Porque não consegue dar o feedback imediato, a gente não consegue se adaptar ao feedback de um do outro. Então, essa é a diferença. Quando a gente começa a falar de contornos de objeção de média e alta complexidade, a assincronicidade ela é quase impossível de chegar a uma conversão. Por quê? Porque você pensa no volume de trocas de informação que você precisaria para conseguir chegar em uma venda através de assincronicidade, ou seja, um WhatsApp, um e-mail ou coisas do tipo. Então, assim, no meu ponto de vista, quando a gente começa a falar de e-commerce, de algumas coisas que são com menos, mesmo no e-commerce não é, por exemplo, eu tenho alguns maiores e-commerce como clientes, nesse e-commerce não é tão, essa regra é tão fiel, mas quando a gente começa a falar de barreiras de objeção menores, normalmente tickets menores, o no-touch funciona. O médio e o alto, o mid and high touch, a gente começa a ter que ter sincronicidade, ligação, e-mail, por exemplo, B2B nos Estados Unidos, Frank Sesper, de Harvard, ano retrasado, falou que mais de 80% das vendas originaram de uma ligação telefônica, quando a gente fala de B2B. Então, assim, nossos clientes da Exact, a gente tem algumas das maiores empresas do Brasil, várias delas, e quando a gente vai analisar, hoje está dando mais ou menos 70% nos últimos tempos, originaram no B2B, tá? Separando o recorte B2B. Originaram de uma ligação telefônica. Então, assim, claro, agora onde é que está o grande ponto? Uma coisa é você originar uma ligação telefônica e antes ter educado o teu cliente através de inbound marketing, isso te dá uma porta muito mais fácil de entrar. Perfeito. Você sair do zero, a porta é muito mais difícil. Então, eu acredito muito na combinação de fatores. E eu acho que o vendedor que ele está olhando e entendendo que ele vai vender, por exemplo, uma máquina, Olê e Dani, ou um software de alta complexidade, um RP, sem botar a mão, sem ter que ligar e conversar, ele está se enganando. Em geral, ele vai ter uma conversão muito, muito baixa. Tipo, é mercado, é olhar para o mercado, são números. Tá? Então, assim, para mim, ele está sucumbindo a um instinto. E aí eu vou te falar que eu gosto muito de neurociência. Nosso primeiro instinto tem uma lei que é a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? A gente é programado para se esforçar menos para chegar aos lugares. Essa é a nossa programação natural. Por que acontece isso? Porque a gente tem que reserva de energia, enfim, todo um contexto de evolução humana. Tá. Dentro desse aspecto, é normal a gente fugir daquilo que é mais arriscado. É normal a gente fugir daquilo que pode nos gerar um incômodo muito grande. E quando você vai para o síncrono, o incômodo é muito grande, porque alguém pode te xingar, te mandar para aquele lugar, te falar que não quer. É a mesma coisa do vendedor, e Dani, que tá fazendo follow-up e ele fala assim para ti, não, esse cara não quer me atender, liguei umas 3 vezes e ele não me atendeu. Aí ele descarta o cara, aí tu fala assim, não, agora tu é o cara mais importante na vida do vendedor, ele não pode estar hospitalizado, ele não pode estar acontecendo, o cara tá se achando, então, por que ele começa a fazer isso? Pelo medo de o cara realmente não tá querendo falar com ele, pelo medo do outro lado não tá querendo falar com ele. Então, assim, logicamente falando, não tem motivo para ele pegar 3, 6, 7 ligações de um cara que ele fez toda uma reunião, que o cara não atendeu e ele interpretar que o cara não quer falar com ele. Isso não faz o menor sentido. Só que instintivamente faz. Então, muitas vezes eu acho que uma das skills que um vendedor tem que ter, e aproveitando, conectando as duas perguntas, é que ele tenha um autocontrole muito grande. Então, eu acho que assim, esse autocontrole, que é essa resiliência, que é a palavra de moda, né? Mas não só resiliência, essa capacidade de dar o passinho para trás, se enxergar naquela situação e fazer perguntas para você mesmo, tá, peraí, faz sentido, que eu acho que é o que nos diferencia enquanto ser humano, o vendedor ele tem que conseguir fazer, porque a emoção tem que estar do outro lado. Por que é tão fácil vender agora, né? Por que é tão fácil vender caixão, né? Porque a emoção está no comprador. Então, para o vendedor, ele não está emocionado, ele vende um monte ao longo do dia. Então, ele vende a melhor madeira, o travesseirinho. Por quê? Porque ele não está emocionado, a emoção está do outro lado. É o famoso birimbau na Bahia, né? Você vai para a Bahia, volta com birimbau, não sabe nem o que fazer, vai botar no... Por quê? Você estava emocionado, estava viajando. O bom vendedor, ele consegue ser empático, mas jogar a emoção para outro lado. E aí, gostou desse episódio? Então eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo. E quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar
a aplicar o método Super Vendedores durante 15 semanas, exatamente, ele é aceleração, porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor. Tem um link aqui. Você vai sair deste ambiente aqui dos Super Vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, porque a gente está começando a colocar todos os episódios lá. E você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts. Enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra. Exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe. Forte abraço, boas vendas e sucesso!